Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites aí com 5 duplos para essa loteca 12-10. E olha, parecia que essa grade estava mais tranquila, mas depois de ver as informações, há confrontos aqui bem complicados, hein? Espero que as informações aqui do vídeo ajudem a clarear suas ideias. Se você tiver mais informações, fique à vontade para colocar nos comentários. Então, sem enrolação, vamos aí para o primeiro vídeo com 5 duplos, né, da loteca 12-10. E o primeiro jogo, hein? Turquia e Espanha. Parece um jogo que é tranquilo, só que não, hein? O que eu trago aqui de informação: a Turquia teve um amistoso aí contra o México, perdeu por 1-0. Um amistoso contra os Estados Unidos venceu por 2-1. E pela Liga das Nações, venceu a Hungria por 3-0 fora de casa. Já a Espanha, pela Liga das Nações fora de casa, empatou com Portugal em 2-2. Em casa, venceu a França por 5-4. E mais um jogo em casa contra a Holanda, 3-3. Esse jogo aqui ele é válido pelas eliminatórias da Copa e tem grupos que tem mais partidas que outros, tem alguns grupos que estão começando agora, então os que tiverem a classificação eu vou colocar e os que não tiverem classificação ainda no grupo eu trago outras informações, assim como o jogo aqui da Turquia e Espanha, que eu trago de informação que a Turquia dos últimos 4 jogos venceu 3 e a Turquia em casa de 4 jogos venceu 3 partidas. O próximo jogo aí da Turquia será contra a Bulgária, fora de casa, só que só no mês 10. E a Espanha vai jogar em casa contra a Geórgia também no mês 10. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para a Turquia, nenhum empate e uma vitória para a Espanha, só que em 2016, 3-0 para a Espanha em casa. Turquia, né, que tem bons jogadores, né, como o Arda Güler aí do Real Madrid. Hoje em dia a gente sabe que não existe, né, mais aquele time inocente, maioria dos jogadores jogando em grandes ligas aí da Europa. Acredito que vai ser um jogo bem difícil para a Espanha. Turquia jogando em casa, com certeza a torcida vai apoiar bastante. E como se trata de uma eliminatória, né, todo mundo jogando pra valer. Como eu disse, no primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e nesse meu primeiro palpite eu tô indo de Turquia e Espanha. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Botafogo de São Paulo fora de casa venceu o Goiás por 3-2. Em casa venceu o Vila Nova por 2-0 e fora de casa empatou com o Remo em 1-1. Já o Atlético Paranaense em casa venceu o Novo Horizontino por 2-1. Em casa perdeu na Copa do Brasil para o Corinthians e fora de casa venceu o CRB por 1-0. Classificação do Brasileirão: o Atlético Paranaense ele é o 11º colocado com 33 pontos em 24 jogos, tem 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já o Botafogo de São Paulo, 16º colocado com 28 pontos, em 24 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Dá pra ver que ali no desempenho, né, bem parecidos. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa contra o Atlético Brasileirão Série B e atenção, né, com o Atlético Paranaense. O próximo jogo será contra o Corinthians Copa do Brasil. Então fica de olho aí na escalação do Atlético Paranaense para enfrentar o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Botafogo, nenhum empate e nenhuma vitória para o Atlético Paranaense. O último jogo foi agora no mês 5 de 2025, na casa do Atlético Paranaense. O Botafogo venceu por 4-1. O Botafogo tá vindo muito bem, né, nessas últimas partidas, conseguiu essa bela vitória em cima do Goiás por 3-2 contra o próprio Atlético Paranaense, né, uma goleada por 4-1 fora de casa e agora jogando em casa, né. Apesar do Atlético Paranaense ter melhorado nas suas últimas partidas, tô acreditando que vai ser um jogo muito apertado. Tô levando muito em consideração o Botafogo jogando em casa, por esse motivo eu tô indo de Botafogo e empate. Jogo 3, Bahia e Confiança. Esse jogo aqui será o segundo, tá, da Copa do Nordeste. O primeiro jogo agora no meio de semana, então é muito bom a gente ficar de olho nessa partida, né? Porque vamos dizer que o Bahia mande uma goleada para cima do Confiança, pode ser que venha com o time reserva aí no segundo jogo. Último jogo aí do Bahia, fora de casa, né? Perdeu pro Mirassol por 5-1. Em casa pela Copa do Brasil, venceu o Fluminense por 1-0 e em casa venceu o Santos por 2-0. Já o Confiança, pelo Brasileirão Série C, venceu o Retrô por 1-0, fora de casa perdeu para o Guarani por 1-0 e pela Copa do Nordeste fora de casa venceu o CSA por 1-0. Aqui, como é Copa do Nordeste, né, não terei classificação, mas o que eu trago aqui nesse confronto, nos últimos 3 jogos que o Bahia jogou
contra o Confiança em casa, venceu os 3. E o Bahia, ele vence em casa das últimas 13 partidas, 11 confrontos vencendo. Próximo jogo aí do Bahia será pela Copa do Brasil, fora de casa contra o Fluminense. Então, outro time que a gente precisa ficar de olho, né, nessa escalação contra o Confiança. E o Confiança não tem mais nada marcado, né, depois desse jogo contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, 4 triunfos para o Bahia, nenhum empate e uma vitória para o Confiança. O último confronto foi agora em junho de 2025 pela Copa do Nordeste. O Confiança venceu por 2-0 em casa. Antes disso, só em 2020, na casa do Bahia, também pela Copa do Nordeste, o Bahia venceu por 1-0. Bom, apesar de uma derrota recente aqui para o Confiança, ainda esse ano, sinceramente eu não lembro, né, se o Bahia estava com um time reserva nesse jogo, mas agora, se tratando de uma final, é como eu disse, né, tem esse primeiro jogo agora no meio de semana. Se for um placar apertado, eu tô acreditando que o Bahia venha com força máxima no segundo jogo, que é esse que está na loteca. Agora, se o Bahia golear o Confiança já no primeiro jogo, pode ser que coloque um time misto ou reserva, né, e o Confiança pode se aproveitar dessa oportunidade. Mas por enquanto eu tô indo seco no Bahia por estar jogando em casa, por ter esse histórico aqui no confronto de mais vitórias, né? Muita atenção nesse primeiro jogo aí da Copa do Nordeste no meio de semana. Jogo 4, Guarani e Ponte Preta, hein? Jogo válido aí pelo Brasileirão Série C, e é o primeiro jogo, né, daquele novo quadrangular, né, onde se classificam 6 times, né, se eu não me engano, em 2 grupos, e agora eles vão brigar aí para ver quem consegue subir pro Brasileirão Série B. Último jogo aí do Guarani, fora de casa contra Tombense, 2-2. Em casa venceu Confiança por 1-0 e fora de casa venceu o ABC por 4-3. Já a Ponte Preta em casa venceu Londrina por 1-0, fora de casa venceu o CSA por 2-1 e em casa venceu o Itabaiana por 1-0. Boa campanha, né, das duas equipes. Aqui o que eu trago de informação é a classificação antes desse quadrangular, né? A Ponte Preta terminou em segundo lugar com 36 pontos, em 19 jogos tem 11 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Guarani foi o 7º colocado com 27 pontos, em 19 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O próximo jogo aí do Guarani será fora de casa contra o Náutico e a Ponte Preta vai jogar em casa contra o Brusque, válido aí pela segunda fase, né, rodada 2. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Guarani, 6 empates e 4 vitórias para a Ponte Preta. Bem equilibrado esse confronto, hein? O último jogo foi agora no mês 8 de 2025, no começo do mês, empate na casa da Ponte em 1-1. E antes disso, em fevereiro de 2025, pelo Campeonato Paulista, a Ponte Preta venceu por 2-0 em casa. Jogo complicadíssimo, é um dos maiores clássicos aí com rivalidade no Brasil. E olhando os números aqui, a gente pode ver que os dois times chegaram bem nessa nova fase. É um jogo que cabe um triplo tranquilo, mas aqui eu tô indo de duplo, né? Eu tô indo de Guarani por estar jogando em casa, mas também tô indo de Ponte Preta, né, por ter terminado com uma campanha melhor que a do Guarani. Caso você tenha condições, nessa partida aqui eu colocaria um triplo. Jogo 5, Geórgia e Bulgária. Último jogo aí da Geórgia, amistoso internacional contra Cabo Verde, empatou em 1-1. Mais um amistoso contra Ilhas Faroé, venceu por 1-0. E pela Liga das Nações, em casa venceu a Armênia por 6-1. Já a Bulgária perdeu para a Grécia por 4-0, amistoso internacional. Outro amistoso contra o Chipre, empatou em 2-2. E pela Liga das Nações, fora de casa, perdeu para a Irlanda por 2-1. Aqui que eu trago de informação que a Geórgia, dos últimos 4 jogos, venceu 3. E a Bulgária, dos últimos 4 jogos, perdeu 3. Próximo jogo aí da Geórgia será fora de casa contra a Espanha pelas eliminatórias no mês 10 e a Bulgária também no mês 10 vai jogar em casa contra a Turquia. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Geórgia, um empate e uma vitória para a Bulgária. Último confronto só em 2022 na casa da Geórgia, empate em 0-0 e no mesmo ano na casa da Bulgária a Geórgia venceu por 5-2. Uma partida difícil, né, porque são seleções um pouco mais desconhecidas, né? A Bulgária aparece mais aí no cenário mundial, mas pelos números aqui e a Geórgia jogando em casa, vejo essa seleção um pouco melhor que a Bulgária hoje em dia. E aqui nesse palpite eu tô indo seco na vitória da Geórgia, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles.
Jogo 6, Criciúma e Chapecoense. O último jogo aí do Criciúma fora de casa venceu o Remo por 1-0, em casa venceu o Novo Horizontino por 2-0 e fora de casa empatou com o Atlético em 1-1. Já a Chape em casa empatou com o Vila Nova em 2-2, fora de casa venceu o Atlético por 4-0 e em casa venceu o Paysandu por 2-0. Classificação do Brasileirão Série B, Chapecoense, terceira colocada com 41 pontos em 24 jogos, tem 12 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Já o Criciúma é o quarto colocado com 39 pontos, apenas 2 pontos atrás da Chapecoense, tem 24 jogos com 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, números bem parecidos também. Próximo jogo aí do Criciúma será fora de casa contra o Volta Redonda e a Chapecoense vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Criciúma, 5 empates e 7 vitórias para a Chapecoense. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025 na casa da Chape, vitória da Chape por 2-1 e em fevereiro de 2025 o Campeonato Catarinense, empate em 0-0 na casa da Chape. Partida muito equilibrada, né, valendo essa terceira posição. Dois times que estão indo muito bem no Brasileirão Série B. A gente pode ver ali no desempenho, né, nos últimos 5 jogos indo muito bem, né, apenas o Criciúma ali com uma derrota. Outro jogo que sinceramente cabe um triplo, só que aqui eu tô indo de duplo, eu tô indo de Criciúma e Chapecoense. A gente pode ver que vitórias é o que mais acontece nos jogos aí das duas equipes, né? E o Criciúma eu tô levando em consideração estar jogando em casa. Jogo 7, Lituânia e Holanda. O último jogo aí da Lituânia perdeu para a Dinamarca por 5-0, um amistoso. Pelas eliminatórias, empate fora de casa com Malta em 0-0 e em casa empatou com a Finlândia em 2-2. Já a Holanda venceu Malta por 8-0, eliminatórias. Fora de casa venceu a Finlândia por 2-0 e pela Liga das Nações contra a Espanha fora de casa, empate em 3-3. O que eu trago aqui de informação é a classificação do grupo. A Holanda está na segunda posição com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Já a Lituânia é a quarta colocada com 3 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí da Lituânia será fora de casa no mês 10 contra a Finlândia e a Holanda vai jogar contra a Malta também fora de casa. Últimos confrontos entre eles não há entre essas seleções, pelo menos nos últimos tempos. Bom, aqui não tem muito o que dizer, mesmo a Holanda jogando fora de casa é a grande favorita. Lembrando, né, que boa parte dessas seleções aqui estão jogando no meio de semana, é bom a gente ficar de olho nesses jogos. E aqui pelos números, né, tô indo seco na vitória da Holanda mesmo jogando fora de casa. Jogo 8, América de Minas contra Operário. O último jogo do América fora de casa perdeu para o Goiás por 1-0, fora de casa empatou com o Amazonas em 2-2 e em casa perdeu para o Remo por 1-0. Já o Operário em casa venceu o Curitiba por 1-0, fora de casa venceu o Paysandu por 2-1 e em casa empatou com o Avaí em 0-0. Classificação do Brasileirão Série B, o Operário ele é o 10º colocado com 33 pontos em 24 jogos, tem 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já o América, né, péssima campanha, tá na zona de rebaixamento, é o 19º colocado com 22 pontos, em 23 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Olha os últimos 5 jogos aí do América, né? Próximo jogo aí do América será fora de casa contra o Paysandu e o Operário vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o América, 2 empates e 3 vitórias para o Operário. Último confronto agora no mês 5 de 2025, o Operário em casa venceu por 1-0. Antes disso, no mês 10 de 2024, na casa do Operário, também uma vitória por 1-0. O América mesmo jogando em casa não vem apresentando um bom futebol, tá muito difícil de sair dessa zona de rebaixamento. O Operário é um time que a gente pode ver ali que mesmo quando joga fora de casa dá muito trabalho, e devido a esse número de derrotas aí do América no Brasileirão Série B, né, 13 derrotas, tô acreditando mais na vitória aí do Operário mesmo fora de casa, tô indo seco nessa vitória, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de empate entre eles. Jogo 9, América do Rio Grande do Norte e Santa Cruz, Brasileirão Série D. O último jogo aí do América fora de casa perdeu para o Santa Cruz por 1-0. Em casa empatou com o Imperatriz em 0-0 e fora de casa venceu o Imperatriz por 1-0. Já o Santa Cruz, né, teve essa vitória em casa em cima do América por 1-0. Fora de casa empate contra o Altos do Piauí e em casa outro empate com o Altos em 1-1. Aqui o que eu trago de informação, o América das últimas 9 partidas, 8 fez menos que 2 gols e meio, e esse confronto entre eles, dos últimos 5 jogos, em 4 também teve menos que 2 gols e meio. Então a partida sempre muito acirrada entre eles. Próximo jogo aí do América, no momento não tem, né, porque
Essa partida é válida pelo Brasileirão Série D, quartas de final, então tem que ver quem é que vai passar. No agregado, né, como a gente viu ali em cima, o Santa Cruz tá com 1-0 no placar. E aqui, né, para o Santa Cruz, a mesma coisa, né? Vamos ver quem é que vai passar dessas quartas de final. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o América, um empate e 3 vitórias para o Santa Cruz. O último confronto, como a gente viu ali, agora no mês 8 de 2025, vitória do Santa Cruz em casa. Antes disso, em julho de 2025, na casa do América, empate em 0-0. É um confronto, né, entre eles que não há muitos gols. O Santa Cruz venceu a primeira partida, tô acreditando que vai vir mais na defensiva. É um palpite difícil, mas eu tô indo seco no empate entre eles. Aqui, como pro América é tudo ou nada, né? Dá para ir de duplo no América, mas é outra partida que cabe um triplo também aqui tranquilo. Jogo 10, Avaí e Goiás. O último jogo do Avaí em casa perdeu para o Amazonas por 2-1. Fora de casa empatou com o Operário em 0-0. E em casa venceu o Cuiabá por 2-0. Já o Goiás em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 3-2, em casa venceu o América por 1-0 e fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2-0. Classificação do Brasileirão, Goiás é o líder com 44 pontos em 24 jogos, tem 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já o Avaí é o 12º colocado com 33 pontos em 23 jogos, tem 8 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Avaí será fora de casa contra o Atlético Goianiense e o Goiás vai jogar fora de casa contra o Curitiba, em jogaço aqui para assistir. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Avaí, 3 empates e 7 vitórias para o Goiás. O último confronto foi no mês 5 de 2025, na casa do Goiás, vitória do Goiás por 2-1. Antes disso, no mês 9 de 2024, na casa do Goiás, outra vitória por 2-1. Bom, aqui mesmo o Goiás sendo o líder, tô acreditando que vai ser um jogo bem difícil para o Goiás. A gente pode ver ali no desempenho, né, que o Avaí é um time que empata bastante. É difícil jogar contra o Avaí em casa. E aqui no confronto direto entre eles, até que tá equilibrado, apesar dessas duas últimas vitórias aí sendo do Goiás. Nesse confronto, eu tô indo de Avaí, por estar jogando em casa, mas também tô acreditando no empate entre eles. Jogo 11, Alemanha e Irlanda do Norte. O último jogo da Alemanha pela Liga das Nações perdeu para a França por 2-0. Também pela Liga das Nações perdeu para Portugal por 2-1. E contra a Itália, empate em 3-3. Já a Irlanda do Norte venceu a Islândia por 1-0, um amistoso. Fora de casa, outro amistoso perdeu para a Dinamarca por 2-1. E mais um amistoso contra a Suécia perdeu por 5-1. O que eu trago de informação aqui, que a Alemanha, nos últimos 4 jogos em 3, faz mais que 2 gols e meio, e a Irlanda do Norte, das últimas 6 partidas fora de casa, em 4 faz mais que 2 gols e meio também. Próximo jogo da Alemanha será em casa contra Luxemburgo, e a Irlanda do Norte vai jogar contra a Eslováquia, os dois aí no mês 10. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para a Alemanha, nenhum empate e nenhuma vitória da Irlanda do Norte. O último confronto em 2019, a Alemanha venceu por 6-1 em casa, e no mesmo ano, fora de casa, a Alemanha venceu por 2-0. Bom, a partida que, mesmo a Alemanha não vindo bem ali nos últimos confrontos entre França e Portugal, a Alemanha jogando em casa, vantagem muito grande, né, nesse confronto com 5 vitórias. Tô indo seco nessa vitória da Alemanha. Só temos que tomar cuidado, né, porque as zebras estão passeando bastante nessas últimas lotecas, né? Jogo 12, Luxemburgo e Eslováquia. Eu trago aqui de informação que o último jogo de Luxemburgo, um amistoso contra a Irlanda, 0-0. Outro amistoso em casa contra a Eslovênia, perdeu por 1-0. E fora de casa, amistoso, perdeu para a Suíça por 3-1. Já a Eslováquia, amistoso fora de casa, perdeu para Israel por 1-0. Outro amistoso fora de casa perdeu para a Grécia por 4-1. E pela Liga das Nações, derrota também para a Eslovênia por 1-0. O que eu trago aqui de informação, que Luxemburgo dos últimos 10 jogos em 8 fez menos que 2 gols e meio, e a Eslováquia em 5 jogos em 4 fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo de Luxemburgo será fora de casa contra a Alemanha pelas eliminatórias, e a Eslováquia vai jogar contra a Irlanda do Norte
fora de casa. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para Luxemburgo, um empate e 3 vitórias para a Eslováquia. Último confronto só em 2023 na casa de Luxemburgo, a Eslováquia venceu por 1-0 e no mesmo ano, na casa da Eslováquia, empate em 0-0. Aqui também uma partida bem difícil, né, porque são duas seleções com números bem ruins. Luxemburgo, né, mesmo jogando em casa, não estou colocando muita fé pelos números, né? Tô levando mais em consideração uma vitória aí da Eslováquia e por esse motivo eu tô indo seco na vitória da Eslováquia. E aqui também, né, tem a vantagem no confronto direto. Jogo 13, Bélgica e Cazaquistão. Último jogo da Bélgica contra o País de Gales, eliminatórias venceu por 4-3, fora de casa empatou com a Macedônia do Norte em 1-1 e pela Liga das Nações em casa venceu a Ucrânia por 3-0. Já o Cazaquistão em casa perdeu para a Macedônia do Norte por 1-0, um amistoso contra a Belarus perdeu por 4-1 fora de casa e fora de casa pelas eliminatórias venceu o Liechtenstein por 2-0. O que eu trago aqui de informação é a classificação do grupo. A Bélgica é a terceira colocada com 2 jogos, tem 4 pontos, uma vitória, um empate e nenhuma derrota. Já o Cazaquistão, ele é o quarto colocado, com 3 jogos, tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí da Bélgica será em casa contra a Macedônia e o Cazaquistão vai jogar em casa contra o Liechtenstein. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para a Bélgica, nenhum empate e nenhuma vitória do Cazaquistão. Último confronto só em 2019, na casa do Cazaquistão, a Bélgica venceu por 2-0 e também em 2019 na casa da Bélgica, a Bélgica venceu por 3-0. Bom, o maior receio aqui é a zebra, né? Porque futebol a gente sabe como é que é, mas olhando esses números, né? Bélgica muito superior, jogando em casa. No confronto direto, o Cazaquistão não tem vitórias contra a Bélgica, então eu tô indo seco na Bélgica. A única coisa que pode atrapalhar aqui é a zebra, né? Mas, pelos números, um jogo tranquilo para a Bélgica, né? Jogo 14, Polônia e Finlândia. O último jogo da Polônia, fora de casa, perdeu para a própria Finlândia, né, por 2-1. Um amistoso contra a Moldávia venceu por 2-0 e pelas eliminatórias em casa venceu Malta por 2-0. Já a Finlândia em casa, né, venceu a Polônia por 2-1. Pelas eliminatórias perdeu em casa para a Holanda por 2-0 e fora de casa empate com a Lituânia em 2-2. Aqui o que eu trago de informação é a classificação do grupo. A Finlândia é a primeira do grupo com 4 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Já a Polônia, ela é a terceira colocada com 3 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo da Polônia será em casa contra a Nova Zelândia, é um amistoso, e a Finlândia vai jogar em casa contra a Lituânia pelas eliminatórias. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para a Polônia, nenhum empate e uma vitória para a Finlândia. Último jogo agora em junho de 2025, Finlândia em casa venceu por 2-1. Antes disso, um amistoso internacional em 2020, a Polônia venceu por 5-1. Bom, uma partida bem mais equilibrada aqui. A Finlândia a gente pode ver que está melhor no grupo, mas é a diferença apenas de 1 ponto. E a Polônia também está com um jogo a menos, né? Precisamos ficar de olho nessas partidas agora no meio de semana. Mas aqui, levando em consideração a Polônia jogando em casa, tô indo seco na Polônia. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria uma vitória da Finlândia, né? Buscando uma surpresa. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da Loteca 1210 com 5 duplos. Espero que as informações aqui ajudem nos seus palpites. Loteca aí pagando 12,5 milhões de reais. Se você gostou do vídeo e ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, né? Porque sempre tem boas informações para os seus palpites e apostas. Em breve, né, vou trazer novas informações sobre a grade da Loteca 1210. Espero ver você aí no próximo vídeo. Fui!